O trabalho do Tite até agora é indefensável. Ele não tem nada no ataque, não tem nada na defesa. A defesa do Flamengo, ela toma pressão da maioria dos times, ou pelo menos cede muitas chances da maioria dos times. E no ataque é 100% dependente das individualidades. Cara, primeira coisa que a gente já tem que dizer, logo de cara, mano, meio pé na porta assim. O maior adversário do Flamengo, neste momento do ano, se chama Adenor Bach, o Tite. Ou pelo menos... O Flamengo não é um time sólido defensivamente, o Flamengo não é um time que é eficiente na frente, o Flamengo não consegue minimamente trocar meia dúzia de passes, e isso denota um trabalho muito ruim do Tite. Um Tite que basicamente passou o ano inteiro sobrevivendo de bolas, de tijolos, que o time jogava no peito do Pedro e o Pedro arredondava para gerar jogadas. O Flamengo do Tite basicamente é isso. Mas você não pode me convencer que um time de 200 milhões de euros não consegue jogar e não consegue criar chance de gol, porque o Léo Ortiz, que outro dia estava no Bragantino, tem 29 anos e é um jogador nota 6, nota 6,5 no máximo, esse cara não tá no time. Você não pode me convencer disso. Que aí acabou o futebol, não. Desculpa, mas aí acabou o futebol. Se o Léo Ortiz é o ponto central de um time de 200 milhões de euros, o cara tem alguma coisa errada. Não é possível, ninguém mais sabe jogar futebol no Brasil. Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos. Galera, nesse vídeo vamos acompanhar agora, os jornalistas falando sobre a derrota do Flamengo para o time do Peñarol por 1-0 no Maracanã pela Copa Conmebol Libertadores. O Flamengo, que teve ali um jogo bem ruim, uma noite para esquecer, e é claro, que todos agora estão tentando entender tudo o que está acontecendo no Flamengo. E para isso, nós vamos acompanhar, tá? Agora, os créditos vai para o canal do Wallace Borges, vai para o canal do VSR e também para o canal do Rica Perrone, beleza? Vamos acompanhar. No final, eu vou trazer alguns números para vocês aí entenderem do trabalho do técnico Tite. Assista até o final. Roda aí, produção! Esse resultado aqui pode interferir na seleção brasileira. É nesse nível a coisa vai, tá? Então, esse resultado aqui pode chacoalhar o futebol brasileiro consideravelmente. Por quê? Porque o Tite é altamente responsável pelo resultado. O Flamengo vem mal, com sérios problemas, questões físicas, contusões, discussão sobre o departamento médico, sobre condicionamento físico, uma série de coisas. Fato é que o Tite não conseguiu encaixar, e no único momento que ele encaixou foi naquele jogo contra o Galo, naquela sequenciazinha ali quando ele encaixou, foi a hora que veio a Copa América, perderam os jogadores, contusão e tal, e dali pra frente não foi mais. Então, o Tite não consegue encaixar o time do Flamengo, não tá rolando. Se a diretoria do Flamengo quiser mandar o Tite embora, é justificável. Esse trabalho do Tite não está funcionando, é ruim. Hoje, especificamente, eu tenho uma leitura um pouco mais simples de onde é que o Tite cometeu o erro mais grave, na minha opinião. Quando o Tite perdeu, vamos para a cabeça do Tite, o drama do Tite, tá? Qual que é o drama do Tite? Eu perdi 2 jogadores que atuam abertos pelo lado esquerdo. E o Tite só sabe jogar num esquema. O Tite é um cara que dificilmente ele tem 2 esquemas de jogo. Ele tem um esquema, ele vai morrer com esse esquema. O esquema dele é um cara aberto para cada lado e tal, e é isso, meu irmão. O que acontece com o Flamengo? O Gerson jogando de ponta direita, por mais que ele não jogue mal, eu acho um puta desperdício. Mas, não dá pra tirar nem o De La Cruz nem o Arrascaeta. Então talvez dê pra você jogar num 4-4-2, ou talvez dê pra você fazer um losango, talvez dê pra você fazer outra coisa, mas não, o Tite ficou com aquele esquema na cabeça desde o começo do ano. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha pontas esquerdas e pontas direitas muito bons. Quando ele perde os 2 pontas esquerda, um ponta direita e os 2 centroavantes, o que na minha cabeça um treinador faz nessa hora, até para dizer pro grupo a confiança que ele tem nos jogadores que ele tem? Quem é o meu 9 reserva? É o Carlinhos, joga o Carlinhos de 9. Quem é o meu ponta esquerda reserva? É o Bruno Henrique, joga o Bruno Henrique. Quem é o meu ponta direita reserva? É o... que eu já esqueci o nome dele de novo. Meu cacete, eu tô... Caralho, a idade tá foda pra mim aqui. Puta que pariu. Eu consegui esquecer o nome do Plata. Consegui esquecer o nome do cara 2 vezes em 1 minuto. Bota o Plata na direita. Você tem 3 jogadores que vão jogar na mesma posição. Cada um vai jogar na sua posição. Você tem um mínimo ali de um fluxo de jogo, de uma maneira de jogar, onde está cada jogador confortavelmente na sua posição. Aí você bota o Gerson e o De La Cruz aqui, e pode botar o Arrascaeta central, então você tira o Gerson, tira o De La Cruz, então joga sem volante, porque você acha que o Peñarol não vai atacar, sei lá. Mas no ataque, você ou coloca um 4-4-2, também é uma possibilidade, mas a gente sabe que o Tite não tem um plano B, taticamente, ou você coloca cada um na sua posição para facilitar. Ele não fez isso. Ele pegou ponta de esquerda e improvisou no meio. Ele pegou
o ponta direita e botou na esquerda. Ele pegou um meio e botou na direita. Caralho, ele improvisou as 3 posições. A prova da loucura. Estou fazendo críticas ao Tite. O cara, Rica, passar pano. Eu não sei, irmão, não sei o que eu fiz pra tua mãe. Ela deve ter ficado muito chateada, irmão. Desculpa, filhão. Ele improvisou 3 posições pra corrigir uma coisa que ele tinha as opções ali, que se ele colocasse o 6 por meia dúzia, ele tinha resolvido, né? Então não acho que o Flamengo perdeu, porque o Léo Ortiz não entrou. Eu tava discutindo com meus amigos no WhatsApp. Eu falei, não, porque sem o Léo Ortiz o Flamengo vai perder. Eu falei, gente, vocês querem me convencer, com todo respeito ao Léo Ortiz, que é bom jogador, mas você não pode me convencer que um time de 200 milhões de euros não consegue jogar e não consegue criar chance de gol, porque o Léo Ortiz, que outro dia tava no Bragantino, tem 29 anos e é um jogador nota 6,5 no máximo, esse cara não tá no time. Você não pode me convencer disso. É que nem quando o São Paulo chega pra mim e fala, sabe que o São Paulo não tá mais jogando futebol porque ele perdeu o Alisson. Não é possível que você tá me dizendo isso. E aí acabou o futebol, não. Desculpa, mas aí acabou o futebol. Se o Léo Ortiz é o ponto central de um time de 200 milhões de euros, se o Alisson é o ponto central de um time com Lucas, Caleri, Luciano, cara, tem alguma coisa errada. Não é possível, ninguém mais sabe jogar futebol no Brasil. Uma derrota em que o Flamengo jogou um futebol paupérrimo, que não é novidade, eu estou muito tranquilo para dizer, depois da vitória por 2-0 sobre o Bolívar, que foi um mês atrás, o vídeo está aqui em cima, no card, eu fiz um vídeo dizendo que o trabalho do Tite era ruim. E eu esperei para falar isso, eu esperei para fazer esse vídeo numa vitória. Porque descer o cacete num trabalho, criticar um trabalho na derrota é muito fácil. Acho até que pode, por muitas vezes, ser oportunista. Então, eu deixei para fazer isso numa vitória por 2-0 sobre o Bolívar no Maracanã, em que o Flamengo não jogou para ganhar por 2-0, o Flamengo não merecia ter vencido aquele jogo por 2-0, porque o time do Flamengo é muito pobre. E ele é pobre em todos os fatores do jogo. E isso só denota, e nesse vídeo que eu deixei aqui em cima, eu explico o motivo. Porque o Flamengo não é nada do que o Tite, pelo menos a gente imagina, quer que o Flamengo seja. O Flamengo não é um time sólido defensivamente, o Flamengo não é um time que é eficiente na frente, o Flamengo não consegue minimamente trocar meia dúzia de passes, e isso denota um trabalho muito ruim do Tite. Um Tite que basicamente passou o ano inteiro sobrevivendo de bolas, de tijolos, que o time jogava no peito do Pedro e o Pedro arredondava para gerar jogadas. O Flamengo do Tite basicamente é isso. E já é há muito tempo. O trabalho do Tite até agora é indefensável. Ele não tem nada no ataque, não tem nada na defesa. A defesa do Flamengo, ela toma pressão da maioria dos times, ou pelo menos cede muitas chances da maioria dos times. E no ataque é 100% dependente das individualidades. Organização é um negócio que o Flamengo não tem. A derrota para o Peñarol em casa, válida pelas quartas de final da Copa Libertadores, essa derrota escancara mais uma vez um Flamengo decepcionante, um Flamengo frágil e um Flamengo pobre, que em setembro não há desculpas para isso. Ah, mas as lesões, tá bom, mas quando teve todo mundo à disposição, classificou em segundo no grupo também. Não nos esqueçamos disso. A primeira coisa que a gente já tem que dizer, logo de cara, mano, meio pé na porta assim, o maior adversário do Flamengo neste momento do ano se chama Adenor Bach, o Tite. Adenor Bach foi o maior adversário do Flamengo. Primeiro porque ele erra na escalação, né? Tirar o Léo Ortiz do time titular comprova o quanto o Tite não consegue ouvir o campo. Ele que é um cara que nas coletivas fala tanto sobre o campo, não, mas temos que ouvir o campo, só se ele for surdo na temporada de 2024, porque ele não escuta o que o campo diz. O campo hoje, ele dizia que o Léo Ortiz tinha que ser titular, seja mantendo a dupla com o Pulgar do jogo contra o Vasco, fosse no lugar do Pulgar. O Léo Ortiz hoje joga, inclusive o Léo Ortiz me parece esconder muitas dificuldades defensivas e de transição desse Flamengo, porque é um jogador que vive um ótimo momento. É verdade, falou tudo, né? A verdade é essa, o Tite errou na escalação. Quando ele tira o Léo Ortiz do time, fica provado que ele cometeu uma falha gravíssima.
O Léo Ortiz era um dos principais jogadores do Flamengo. Mas eu não quero nem, né, ficar sendo repetitivo, porque você já ouviu ali o Wallace Borges falando, e eu concordo plenamente, ele já começa errando na escalação. Mas olha só, galera, o Flamengo nos últimos 8 jogos, tá? Números do SofaScore, 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. 41,7% de aproveitamento. 9 gols marcados e, pasmem, meus amigos, 10 gols sofridos. O Flamengo tem mais derrota do que vitória e o Flamengo levou mais gols do que marcou. 17 grandes chances criadas e 11 perdidas. 20 grandes chances cedidas, ou seja, o Flamengo cedeu mais chances ao adversário do que criou. Ou seja, 41,7% de aproveitamento nesses últimos 8 jogos. Ou seja, um trabalho de 1 ano. O Tite teve a oportunidade que outros treinadores não tiveram, de fazer pré-temporada, de chegar a 10 rodadas do ano passado, ainda antes do ano de estreia para valer dele. Ou seja, vai fazer agora 1 ano no comando do Flamengo e o Flamengo é simplesmente um deserto de ideias. O Flamengo é um time vazio, um time de uma tática só, ou seja, um time que não tem perspectiva de futuro nenhuma. Pelo menos é o que eu acho, tá? Com o Tite no comando do Flamengo, eu não consigo ver mais, né, ali uma perspectiva de futuro, porque ele já teve tempo suficiente para fazer esse time de 200 milhões de euros, mais de 1 bilhão de reais, apresentar um futebol melhor do que esse. Tá aí os números. Quer brigar contra os números? 41,7% de aproveitamento. 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Fez 9 gols e levou 10. Então eu acho que realmente fica muito difícil, né, você se animar com tudo isso que está acontecendo, mas queria deixar os comentários para você que está aqui. Vou pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, ativar a notificação no sino e deixar o seu like, tá? Os créditos vai para o canal do Wallace Borges, para o canal do VSR e também para o canal do Rica Perrone. Daqui a pouco eu trago mais novidades aqui para vocês. Tamo junto? Isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!